I couldn't just let you die. Why? I've been trying to destroy you since the moment we met. Because being a hero isn't about taking care of yourself. It's about taking responsibility for other people. O que me faz gostar tanto do Sonic? Eu sei que muitas pessoas devem olhar e pensar que ele é só mais um protagonista de jogo, o grande mascote feito pra bater de frente com a Nintendo, o ouriço carismático, o protagonista do desenho que todo mundo fala que viu, mas se viram 3 episódios é muito, o grande carro-chefe da SEGA por anos, mas que ultimamente nenhum dos seus jogos tem explorado o verdadeiro charme da franquia. E tendo tudo isso em mente, o que torna o Sonic especial? Bom, ele é um herói. One more thing I learned is that when you really screw something up, you can't fix it on your own. It was never about chivalry for me. I just gotta do what I've gotta do. That's all. Mas oi, eu sou o Flop e eu gosto de Sonic desde que eu me entendo por gente. Literalmente, se você pegar pra ver alguns vídeos aqui do canal, eu sempre arrumo um jeito de botar alguma referenciazinha ao Sonic, mesmo sem nem mencionar ele. E recentemente lançou o 3º filme da franquia de filmes do Sonic, e meio que deu uma explodida, porque todo mundo tava falando sobre o Shadow. E no meio de várias discussões pela internet, eu vi 2 tipos de pessoas falando sobre esses filmes. As que falam que aos poucos o Sonic dos filmes está se tornando o Sonic que a gente conhece, e as pessoas que falam que o filme descaracteriza completamente o personagem. E no fim, meio que os 2 lados estão certos, mas não é pra tanto. Porque o que ninguém parou pra pensar é que esses pontos se complementam, então o intuito desse vídeo vai ser meio que explicar pra vocês o que torna o Sonic, mas principalmente mostrar o porquê de eu gostar tanto desse personagem, e no final a gente volta para esses 2 pontos que eu mencionei. Então, antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre a criação do Sonic. Vamos lá. Nos anos 90, a SEGA tava meio que de saco cheio de ficar nas sombras da Nintendo. Então, pra meio que tentar bater de frente com o maior sucesso deles, que era o Super Mario, a SEGA, depois de algumas frustrações com o Alex Kidd, decidiu criar um personagem novo pra ser esse mascote. Então tiveram alguns testes e o Sonic quase foi um coelho. Inclusive até alguns designs acabaram sendo usados, o próprio Eggman ou até o Might foram conceitos pensados nessa época, mas foi aí que o Naoto Oshima veio com um design bobinho de um ouriço que pegou todo mundo desprevenido. Que bom, foi esse que acabou virando o tal grande mascote. Inclusive, o nome do Sonic quase foi Mr. Harinezumi, que seria algo como o Senhor Ouriço. Mas indo mais pro design dele, eles puxaram muitas coisas da cultura americana. Seja os tênis do Sonic, que foram inspirados nas botas do Michael Jackson na capa do álbum Bad, e as cores desse tênis foram inspiradas no Papai Noel. A personalidade do Sonic, por outro lado, foi inspirada no futuro presidente dos Estados Unidos na época, o Bill Clinton. E assim, é até meio estranho saber disso, mas aparentemente é verdade. Então agora, com o personagem deles, o futuro da SEGA meio que dependia disso. Então era nesse ponto que eles só precisavam fazer um jogo de sucesso. Só. Entre muitas aspas. E foi aí que a divisão AM8 da SEGA, que inclusive se tornou tão famoso o Sonic Team, veio grandão disposto a fazer um jogo de sucesso, enquanto do outro lado o Naoto Oshima tinha que quebrar a cabeça para dar vida ao personagem que ele criou. E foi aí que o Yuji Naka entrou no grupo com uma ideia que mudaria tudo. O Sonic tinha que ser rápido. Então, para completar esse trio clássico, a gente tinha o Hirokazu Yasuhura, que estava encarregado de fazer todas as peças funcionarem, até porque ele era o diretor do jogo. E foi aí que em 26 de julho de 91, Sonic the Hedgehog lançou. E para surpresa de muita gente, foi um sucesso. Só que mais pro ocidente. Um fun fact totalmente aleatório aqui no meio do vídeo é que Sonic não é tão grande no Japão. Pelo menos assim, até onde eu sei, realmente não tem tanta força quanto aqui nos outros países, porque lá eles não saíram muito da brisa do Mario e da Nintendo, tanto que é bem perceptível isso. E assim, eles meio que acertaram no alvo que eles escolheram, né, até porque o Sonic não era muito japonês, ele tinha um monte de referência americana. E durante a franquia a gente vai vendo a SEGA meio que se aproveitando disso, porque
os jogos não vendem tanto no Japão. Tanto que outro fun fact aleatório, no Japão eles gostam muito de Sonic Frontiers, que não tem nada a ver com o resto da franquia? Que não tem nada a ver com o resto da franquia. Mas assim, num geral, o Sonic foi sim um sucesso. Pode não ter sido tanto no Japão, mas ao redor do mundo é clara a influência que Sonic tem. E bom, depois disso, vários jogos foram lançados. O Sonic moderno surgiu, desenhos, quadrinhos, filmes, produtos e muita coisa envolvendo o Ouriço Azul. E é aqui que eu quero mostrar um pouco mais do Sonic pra vocês. E eu acho que nada melhor do que já começar falando que o Sonic não precisa de desenvolvimento. O Sonic meio que já é um personagem pré-estabelecido e eu quero falar um pouco mais sobre. Então se você não achou isso tão legal, eu quero tentar explicar pra você o porquê disso ser tão maneiro. E eu quero começar falando sobre a filosofia do Sonic. Eu acho que nada mais justo usar o Sonic mais Sonic pra falar sobre o Sonic dos quadrinhos. Aqui nos quadrinhos da IDW a gente tem um Sonic mais estabelecido mesmo. Tanto que a gente já começa com o narrador falando que o Sonic enfrenta o Eggman há anos. Então é meio óbvio deduzir que esse Sonic ele claramente sabe das coisas. E assim, eu não quero dar tanto spoiler porque os quadrinhos são genuinamente bons. Mas indo mais pra frente, especificamente no volume 50, a gente descobre que o Eggman tá fazendo algumas merdas. Então o Sonic, a Belly e o Tails vão pra essa cidade bizarra que aparentemente foi o Eggman que fez. Chegando lá a gente tem todo esse arco que algumas coisas acontecem, seja esse diálogo entre a Belly e o Metal Sonic, ou o Tails brigando com esse brother coelho aqui. Mas o grande ponto que eu quero falar é sobre a primeira vez que o Sonic interage com a Surge. A Surge, ela já chega falando pro Sonic que ela só existe por culpa dele. O Eggman e o burro do Starline criaram ela por causa dele, e agora ela quer ir atrás de um por um. E depois de mais algumas coisinhas a gente vendo o personagem dela, ela meio que menciona a moral do Sonic. Falando que se o Sonic tivesse desistido da moral dele e ido embora, ela não estaria ali. Se ele não tivesse continuado e lutado, dando liberdade para as pessoas repetirem seus erros, ela não estaria ali. E por causa disso, ela quer acabar com tudo que criou ela, seja o Sonic, os doutores, mas principalmente o mundo. Daí eles começam a lutar, e em um certo ponto, o Sonic tá claramente ganhando a luta, e a Surge vira e fala pra ele terminar isso. Até bem parecido com uma cena que acontece no filme do Sonic 3, mas depois a gente fala disso. E ele fala que não, que mesmo não conhecendo ela, ela merece uma chance de mudar. E é aí que ele solta uma das maiores mitadas que ele podia soltar ali. Eu vivo pelo momento, eu quero ver o mundo, descobrir todas as suas aventuras e emoções e aproveitar cada uma delas. E eu quero que todo mundo tenha essa liberdade também. Se eu tirasse essa chance de você, eu ia estar indo contra tudo que eu acredito. E eu já fiz as pazes com inimigos o suficiente pra saber que sempre existe um jeito melhor. Então, que tal a gente esquecer esse começo meio turbulento e recomeçar do zero, hein? E é exatamente isso que define o Sonic. Ele não tá nem aí se a pessoa é a pior pessoa do mundo. Ele quer que todo mundo seja livre do mesmo jeito que ele é. No fim do dia, ele genuinamente quer que as pessoas possam ver o mundo do mesmo jeito que ele vê, e é isso que torna o Sonic um personagem muito legal. Ele não precisa de ninguém ensinando ele como ele deve se importar com os amigos, ele sabe disso. Ele não precisa de ninguém falando que às vezes ele precisa desacelerar um pouco, ele sabe disso e para várias e várias vezes pra, sei lá, cheirar uma flor ou qualquer coisa assim. O Sonic já passou por coisas o suficiente pra ter aprendido várias lições e só querer
passar isso pra frente. Porque no fim ele só quer que as pessoas tenham escolhas, assim como ele também tem. Assim como nesse momento ele quer que a Serge veja que tem um caminho melhor do que esse que ela escolheu. E eu adoro isso. E é aí que a gente vira pro completo oposto, o que pra mim faz todo esse rolê de liberdade do Sonic ser ainda melhor. Porque, vamos lá, imagina se tivesse uma pessoa que não tá nem aí pra liberdade. Tudo que ele quer é colocar o mundo em uma corrente, controlar tudo da forma mais metódica e bizarra possível, sem limite nenhum. Tudo que essa pessoa quer é escravizar o mundo com sua tecnologia. E esse é o Robotnik. Ok, o Eggman, por mais tosco que pareça, direto faz algumas coisas bizarras e é só vocês pararem pra pensar um pouco. Tanto que toda vez que você mata um Badnik nos jogos, sempre saem bichinhos dali de dentro. Por que você acha que isso acontece? O principal objetivo do Sonic de chegar no fim das fases nos primeiros jogos era de libertar os bichinhos dessas jaulas estranhas que o Eggman fazia. Mas eu acho que a parada mais bizarra que ele fez tentando controlar os outros foi lá no volume 16 das HQs, que a gente descobriu que ele fez um fodendo vírus metálico que transformava qualquer organismo em escravos robóticos, que mais pra frente ficaram conhecidos como os Zombots. E isso daqui é bizarro, porque esse é só um dos muitos exemplos de esquisitice que esse estranho faz. Mas é aí que o grande contraste vem, porque no fim do dia o Sonic sempre vai arrumar alguma forma de salvar o dia e trazer a liberdade. E isso, sem exagero nenhum, é muito legal. Mas, bom, antes de ir pro próximo tópico, eu queria falar que pra quem ficou interessado em ler os quadrinhos e manja de inglês, eu achei um site com todos os volumes, ou quase todos. Só que, infelizmente, eu não achei tudo em português com uma qualidade boa. Então, vai estar aí na descrição, caso você queira ver. Mas, enfim, o Sonic. Voltando pro personagem em si, agora que vocês sabem que o Sonic não precisa de desenvolvimento, a gente vai pular pra algumas outras histórias. Em Sonic 06, por mais merda que o jogo seja, eu gosto muito que eles fizeram com a história aqui. No jogo a gente joga com vários personagens, mas os principais são o Shadow, o Silver e o Sonic. E eu acho muito legal porque enquanto o Shadow e o Silver estão tendo todo um desenvolvimento e passando por barras cabulosas, o plot do Sonic é basicamente mostrar pra gente os problemas dessa garota. E ele se depara com essa situação e quer mostrar o mundo pra ela, mostrar que ela não precisa ser escrava das responsabilidades dela. E é aí que o grande plot de Sonic 06 não é o Mephiles, não é viagem no tempo. O grande rolê desse jogo é o Sonic ensinando pra essa princesa o que é ser livre. Até porque o Sonic é a própria personificação do que é a liberdade, esse é o personagem. E é aí que quando você para pra pensar que o Sonic caiu sem querer nessa quest, meio que torna tudo mais legal. Porque essas são as melhores histórias do Sonic. O Oshima disse uma vez que o Sonic é uma fada e ele existe enquanto as pessoas acreditarem nele. E é literalmente sobre isso. Enquanto as pessoas acreditarem nele e na filosofia maluca dele, ele vai aparecer e vai ajudar. E isso só é tão legal porque o Sonic já é um personagem estabelecido, ele já sabe das coisas. E aí que a gente corta pra várias histórias onde a gente já tem todo o background já feito e o Sonic só aparece ali pra salvar o dia. Seja o Unleashed com o mundo literalmente pra acabar e o Sonic mesmo com os problemas dele se esforçando pra salvar o dia mesmo que ele não consiga se salvar. Ou quando o Shadow apareceu no Adventure 2, que o jogo fazia questão de jogar na sua cara tudo que o Shadow passou e que ele basicamente já existia antes do Sonic, pro Sonic vir e resolver tudo do jeito dele. Até porque no fim o Shadow não tava errado, ele só não sabia das coisas e o Eggman é um bizarro. E às vezes nem precisa ser um final muito good ending, a gente tem o próprio Adventure 1, que depois de descobrir o porquê que o Chaos tava tão puto, a gente percebe que se pá, realmente a situação dele era muito injusta, mas ele fez coisas ruins. E por mais agridoce que essa situação seja, o Sonic vai e derrota ele porque ele fez essas coisas ruins. Ou seja, no fim do dia, o Sonic realmente não liga pra mudar ou pra se desenvolver. Ele tem as morais dele e ele sabe o que é certo ou errado. Ele é um personagem estático e isso de forma alguma é ruim porque funciona. São essas mesmas morais que sempre movem a história pra frente, até porque não é o plot que acontece com o Sonic, é o Sonic que acontece com o plot. E eu acho que eu já consegui explicar o porquê de eu gostar tanto do Sonic, e eu acho que nessa altura do campeonato já é justo voltar pro Sonic dos filmes. E eu acho que ficou meio óbvio o que eu vou
vou dizer daqui pra frente, até porque eu só pontuei e repontuei a mesma coisa o vídeo inteiro. Mas o grande ponto desse vídeo foi explicar o porquê que o Sonic ele não precisa de desenvolvimento, ele não precisa ser esse personagem que aprende as coisas. E se você já assistiu os filmes, você sabe que é totalmente o contrário. Então, pegando aquele primeiro ponto de que o Sonic dos filmes está se tornando cada vez mais o Sonic que a gente conhece, esse ponto tá certo. Tipo, realmente, o Sonic dos filmes ele tá aprendendo a ser mais parecido com o Sonic dos jogos e quadrinhos, só que não 100%. E aí a gente vai pro outro ponto de que o filme descaracteriza o Sonic, e isso também tá certo. O Sonic dos filmes ele é completamente desconstruído do Sonic padrão que a gente conhece. Nos filmes ele nunca teve amigos, e aí agora ele tem e tá aprendendo a lidar com isso. Ele aprende a ter responsabilidade e arcar com as consequências dos atos dele, mas principalmente, e que inclusive é o grande ponto do terceiro filme, ele entende que ele não pode abandonar as morais dele, que inclusive é nessa cena onde o Shadow fala pra ele terminar o serviço, e o Sonic, mesmo muito bravo, porque o Shadow machucou uma pessoa que ele ama, ele não faz. Ele bota a mão na consciência e ele vê que aquilo não é ele. E pela primeira vez a gente tem uma história onde eles tentam desenvolver o Sonic que funciona, porque tá sendo bem feito. E no fim tá tudo bem o Sonic dos filmes não ser completamente igual o Sonic dos jogos ou dos quadrinhos ou sei lá da onde. Ele ainda assim tem o core do Sonic, ele tem as morais dele. E é meio que isso que sempre importou, sabe? Eu fico bem ansioso pra ver os próximos filmes, pra ver como que eles vão tratar esse lance das morais do Sonic. Inclusive, se Sonic 4 não for um documentário de 7 horas do Big the Cat pescando, eu vou ficar bem triste. E no fim, era isso. Esse vídeo era só isso. Esse vídeo não era pra ser muito profundo, eu só queria falar de algo que eu gosto e eu fiquei incomodado com os negócios que eu li no Twitter, então eu só quis vir aqui falar um pouco sobre e até dar o meu ponto de vista, mas eu acho que é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui, deixa um like caso você tenha gostado do vídeo, caso você não concorde com algum ponto que eu mencionei, é só comentar aí embaixo que eu vou provavelmente responder na moral. Queria deixar essa parte pra falar um pouco dos membros Nerd Space, com o Buizel dele e o Dino ali sentadinho, bonitinho. E caso você também queira ficar aqui na telinha final de membros aqui do canal, é só você assinar o Seja Membro no tier mais alto. Além do seu nome aparecer no final dos vídeos, né, agora tá ali aparecendo os membros ali, no último tier você ganha uma animaçãozinha pra participar desse cenário que eu fiz pro final dos vídeos. Mas é isso, gente. Obrigado e um beijo. This is my escape.